não é para responder as perguntas assim. Tem a pergunta, você escreve uma respostinha. Eu quero uma reelaboração. Isso vai ser a produção de um texto inteiro em que, dentro... Júlia, não precisa que eu já fiz chamada, tá? Em que dentro do texto vocês vão precisar tratar aqueles temas, tá bom? Então, não são exatamente perguntas, mas são temas, ok? Cristiano, Fala, Felipe. posso tomar água? Pode, eu tô gravando. Se você tiver dúvida, depois você volta a Cristiano, Ô, professor, essa elaboração vai ser sobre o que a gente tá aprendendo? Sócrates e o problema de ácara? Acracia, exatamente. Sim. vai Tá. ter um mínimo de linhas e máximo? Vai. Ou Vai. Mínimo de 80 e máximo de 120 linhas, tá bom? Não, tô brincando, gente. Fazer escrito em vez de digitado? Pode fazer digitado em vez de escrito? O Ô, que Cristiano, vocês você quer que preferem? eu faça Digitado uma ou redação escrito? do Enem? Isso. Digitado, pelo amor de Deus, escrito dá um banho, Digitado é Você bem quer mais que a gente faça uma redação do Enem? Tá, gente, um de cada vez. Um de cada vez. Escrito porque você pode pôr no fichário, você tem que pôr no fichário as coisas. É só imprimir. Não, vai ser um monte de... Por exemplo, aquela lição de redação, ela pediu escrito, a gente não tem mais. Faz na raça. Calma, Edu, deixa ele falar. O Edu, o digitado, se eu pedir digitado, o que você vai ter que colocar no seu fichário? Você vai ter que colocar só uma menção, né? Olha, atividade digitada e postada no Classroom no dia tal, entendeu? Você não precisa copiar o texto. Se você quiser imprimir, é legal, mas se não, você simplesmente menciona que está lá no Classroom, tá bom? Vamos fazer uma democracia. Então vai ser digitado? Eu prefiro escrito. Eu prefiro digitada. Tá, vamos fazer uma votação, então? Sim. Que tal? Sim. Uhum. Então eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu estou mandando para vocês agora. No Classroom? Coloca a possibilidade de poder mandar escrito e digitado isso no plural. Não, eu não uso plural, eu só uso Classroom, tá bom? Plural não tem tá. filosofia. Ah, é verdade. Os dois. Me Eu não meteram. consigo fazer muito bem documento no Word. Mas não era Não, mas olha, eu vou criar para vocês, dentro da atividade, eu vou criar para vocês um... Deixa eu ver aqui, múltipla escolha? Não. Vou colocar manuscrita, tá, gente? Manuscrita, digitada no GDocs. Pode criar um documento e mandar? Peraí, gente. Sem nota. Pode criar um documento e te mandar? Não, é assim, ó. Quando eu crio uma atividade no Classroom, eu já peço para ele, quando você abrir a atividade, para ele criar um documento para você. Ah, tá. Ah, tá, entendi. É automático. Quando você abre a atividade, ele já deixa um loginho do GDocs. Quando você clica, ele já abre um documento para você e você digita ali e aquilo já Então, salva. por exemplo, eu tô no mural. Vê se tá certo, tá? Porque senão tem que abrir o negócio. Tá no mural, você clica na atividade e abre o trem que é pra fazer, é isso? No mural não, é na aba atividade lá do Classroom. Não, eu sei, mas quando você tá no mural, não aparece aquela atividade? Você clica nele e aparece lá o trem. Isso. Ah, tá. Aí vai ter as descrições e você vai ver que lá embaixo, nos anexos, tem um arquivinho do GDocs. Aí você clica e ele já abre um documento só seu, da Emily, o outro só da Letícia. Tá? Letícia? Gente, da Letícia, do João, do Pedro, do Carlos, de cada um. Gente, eu mandei para vocês aí a pergunta, tá? Vamos ver. Chegou. O meu não chegou, não. Ô, professor, eu vou fazer no celular, então minha câmera vai ficar desligada. Bom, eu vou atualizar, então. Tá bom. Bom, gente, é o seguinte. Eu queria explicar algumas coisas para vocês. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Apareceu aqui para mim já. Legal. Vão respondendo aí. Pronto. Bom, Enviei. legal. Ó, Eu consigo até ver a agora, quantidade de pessoas que votaram. 4 digitadas no GDocs e uma no manuscrito, né? 10, na verdade. O meu apareceu já 10. Tá escrito 10. Deixa eu atualizar aqui.
Abaixar na cadeira. Me apareceu 12 digitado no Google Docs. Deixa eu ver. E uma manuscrita. Então, 13. Temos uma democracia. Essa uma manuscrita Essa é deve boa, ser a do Edu. Vivemos em uma sociedade completamente É que quando diferente para de uma fazer por sociedade. Docs, é porque eu gostei mais no Word, daí quando você falou que tem como fazer no Docs, eu gostei. Uhum. Gente, vamos lá, olha. Eu Eu escrevi, queria trocar uma ideia com vocês. eu coloquei manuscrita, era pra eu ter colocado no Docs. Então, votou errado, tem que aguentar. Nossa, Já era. Aqui no manuscrito, que nem por Não, no Docs. imagina você tá em suas mãos, você é a última pessoa que tem que votar numa votação, tipo, pra eleger um vota errado. presidente. Você vota errado. Bolsonaro ou Haddad? Você, Nossa, não, você bota o futuro da sociedade em risco. Quem está Cara, falando isso? O Thiago. eu. Tiago, isso se chama, não esqueça mais esse termo, tá? Isso se chama Isso. voto de Minerva. Ah, Né? tá. Então, é uma expressão romana em que, assim, algumas votações são tão importantes que eles faziam uma consulta à deusa Minerva para saber qual que era a opção dela. O professor. E, só um segundo, deixa eu só concluir essa explicação. E, então, geralmente, quando uma pessoa sobra para decidir uma votação, a gente fala, essa pessoa tem o voto de Minerva, que é o voto mais importante. Por isso que nos grupos de decisão importantes, por exemplo, Supremo Tribunal Federal e tal, tem sempre membros ímpares, entendeu? Que é para não dar empate. Então, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, nós temos 11 ministros Onde que você mandou isso? no Classroom. Ô, professor, Professor, eu acho que não dá mais para o manuscrito alcançar o digitado, porque já está com 24 no 24. e 3 no manuscrito. Mesmo se for os 20 restantes. Falta 20 para chegar no eu votei errado. Mesmo se for voltar 20 para o manuscrito, já tem 24. Seriam 23 mais 24, então volta mais. Então, Pessoas votarem. Então. Aonde que vota? Onde que vota? 4 pessoas No Class. no Class. Legal, Edu. Legal, Edu. O outro já ganhou. Tá lá no Classroom. Tá no Classroom. O outro Gente, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. Então, só retomando, tá? Todas as minhas aulas eu posto, né, desse jeitinho aqui, ó, aula online, 7º ano Osasco, 18/5, que foi da aula passada, e o horário, né? E aqui tem as instruçõezinhas, e aqui tem alguns arquivos referentes à aula, né? Os dois que são sempre fixos são o link do YouTube, o link do YouTube da aula anterior e o link da própria aula, né, que eu posto no dia seguinte, geralmente. Aí, o que você precisa fazer, gente, que é muito importante, que é isso que eu estava mostrando para a Emily agora há pouco. Você precisa, depois da aula, você precisa marcar a aula como concluída e você precisa postar uma foto da teoria que você anotou no dia, tá? Então, vejam, da aula passada, eu tenho aqui da Carol, da Emily, do Felipe Samogini, da Júlia Midori, da Ju Baoli, da Lívia, do Lucas, taranã. Mas algumas pessoas devolveram, na verdade o Thiago Manuel devolveu, ó, tá dando alguma interferência aí, e ele não anexou nada. Então, Thiago, tem que anexar a foto da sua teoria, tá bom? E um montão de gente ainda não sequer devolveu e não anexou a foto. Ó, Amanda, André, Kleber, enfim, é só vocês olharem no seu Kleber, vocês vão ver que vocês não devolveram e não anexaram nada. Olha quanta gente. Por que isso é importante, gente? Pelo seguinte, porque quando a gente fecha a nota, nós tem que fazer, André, tem que fazer, senão você vai perder nota. Quando a gente fecha a nota é composta em 3 partes. Uma prontidão, outra atividade e outra avaliação. Então, nesse bimestre, qual será a nota de avaliação? Essa elaboração que eu vou mandar hoje para vocês. A nota de atividade é a quantidade de postagens que você mandou. Então, eu vou dando Da nota... foto da teoria? eu vou dando nota, exatamente, é como se fosse nota de fichário. Professor, Só um segundinho, Edu, por favor, deixa eu só concluir aqui. Então, eu vou... Para cada aula, vocês estão mandando as teorias, e isso, para mim, vai ser... A média dessas notas vai ser a nota de atividade. E, se você entregou... revisão, José. Se você entregou todas
teorias, né, no Classroom, eu vou te dar nota 10 de prontidão. Se você entregou 80%, eu vou te dar nota 8. Se você entregou metade, eu vou te dar nota 5. Se você não entregou nenhuma, é nota 0. E o que também vai significar nota 0 de atividade. Então, gente, atenção, porque atividade e prontidão são 66% da nota de vocês. São 2/3, tá? Então, se você não entregou nenhuma postagem, e se você não entregou nenhuma postagem, você vai ficar de recuperação, porque somente uma nota de avaliação não vai dar conta. Outra coisa que eu também considero em prontidão, a câmera aberta, tá bom? Eu não vou pedir mais para abrir câmera, eu não vou mais ficar implorando para vocês abrirem câmera, não. Vocês já sabem, o ângulo já mandou uma comunicação para vocês. Existem casos especiais de, a minha câmera não está funcionando. Aí vocês me avisam e aí a gente vai entrar em contato com os pais para pedir para eles consertarem isso, né? Enfim, providenciarem uma câmera para vocês. Mas a câmera aberta é obrigatório e entra na nota de prontidão, tá? Eu já estou vendo aqui, ó, eu vou começar a fazer uma lista. José Malveira, você está sem câmera, certo? Então eu vou pedir para a Adriana, para a coordenadora, entrar em contato com seus pais, tá bom? Para providenciar isso, né? Ok? Então, quem mais aí precisar dessa intervenção? Então, eu não vou tirar... Qual é a dúvida, o Marcos? É porque eu lembro que na primeira aula de Pensar e Conhecer, você tinha passado uma aba lá, tinha uma atividade. Mas até então você não tinha mandado postar nenhuma teoria lá. Foi só na segunda aula, que era o Sócrates de problema de acrasia, que você começou a mandar postar as teorias. Sim, sim. O negócio era só para professor. dar aula. Sim, o Marcos, foi somente a partir da primeira aula da acrasia que eu comecei a pedir as postagens, tá? Eu não vou pedir nada do período anterior, porque seria ruim. Porque senão vocês não tinham essa informação, eu não posso cobrar, né? Mas a partir da primeira aula da acrasia, que foi quando eu comecei a cobrar as postagens dentro de cada aula, que aí eu vou contar, tá bom? Pode falar. Professor. Sou segundo bimestre, né? Isso, segundo bimestre, exatamente. Ô, professor, eu já achei a minha teoria para mandar para... É para mandar no Class? Isso, dentro da postagem de cada aula, tá bom? Então, assim... Quantas teorias no todo a gente já teve? Tá tudo no Classroom. Você olha lá, você vai ter. Dia 18, se não me engano, 4, 11, 18 e agora 25, tá? Ok. Se não me engano, são 4 teorias, tá bom? Oi. Teve umas teorias que, tipo, em vez de eu começar outra, eu continuei naquela. E eu fui mandando. Tudo Não tem bem. problema. Você colocou a data, não colocou? Coloquei. Então, você manda a foto primeiro na aula correspondente da primeira, depois você manda a foto da outra, e eu vou ver pela data que as duas estão ali. Ô, Marcelo. Mas não deixa de colocar a postagem dentro de cada aula, porque senão eu vou achar que você não mandou, entendeu? Ô, Cristiano, sobre lá sobre fazer manuscrito digitado, já tem quase 30 pro digitado e manuscrito tem 4, então. Digitado já venceu. Então o digitado já venceu, então vai ser digitado. Professor, Legal, já o do dia 18, bem no dia que você falou que era pra gente postar. E falou que no seu, quando você apresentou ela, falou que eu não postei. Vamos ver lá, Edu. Eu vou tirar outra foto pra mandar já. Espera aí, Edu. Ó, estou apresentando aí para vocês. Esse aqui é do dia 18? Tá vendo aí, Edu? Uhum. Ó, Edu Bagatello. Ó, ainda não devolveu e não tem nada postado, tá vendo? Vou enviar de novo, então. Já enviei aqui. Vê se chegou. Tá bom. Quando vocês mandam, aparece para mim como entregue aqui, tá vendo? Uhum. Ó, Enviei. aparece pra mim como... Tá, eu já vou atualizar aqui. Gente, posso começar a revisão, então? Uhum. Então tá bom. Sim. Basicamente, gente, essa aula, inclusive eu recomendo que depois vocês assistam o vídeo dessa aula, que eu vou postar até hoje à tarde, porque eu vou fazer bem o percurso da reelaboração, tá bom? Então vai ficar bem fácil de vocês fazerem, porque eu
Eu vou conduzir essa aula dentro dos temas que eu vou pedir para vocês, tá? Então, deixa eu voltar aqui pro Ô, professor, teve um único dia que eu não consegui enviar, porque eu não sei também, mas acho que eu tinha perdido e eu achei de volta, tá? Tá bom, aí depois você vê lá se tá pendente, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Então, a reelaboração vai ser sobre a acracia, tá? Então, bastante atenção agora, e tem que ter a anotação da revisão também, tá bom, gente? Não é porque eu estou repetindo os temas que não tem que ter a anotação da teoria. Porque na revisão a gente faz algumas síntese diferentes. Então, então vamos lá. A reelaboração vai ser sobre o tema da acracia. Então, o que é a acracia? Né? A tradução, por assim dizer, de acracia é um desvio da nossa intenção. Né? Então, nós temos a intenção de fazer algo, nós temos a vontade de fazer algo, mas por algum motivo, essa nossa intenção ela é deixada de lado. Desvio do quê? Da nossa intenção. E essa intenção, ela é muito importante que a gente entenda isso. Essa intenção é sempre resultado de um raciocínio que nós temos sobre algo. Né? Sobre uma elaboração racional. Então, nós sempre estamos com a nossa cabeça trabalhando sobre as coisas, né? E aí nós avaliamos racionalmente e decidimos que isto deve ser feito ou isto não deve ser feito. Por exemplo... É acracia o nome? Isso, acracia, exatamente. Então... Acracia, não entendi a graça. Então, por exemplo, nós olhamos as situações e pensamos assim, puxa, será que eu devo mentir? Será que eu devo ser uma pessoa mentirosa? Aí nós vamos raciocinando e chegamos à conclusão que não. Não é legal mentir, eu não gostaria que alguém mentisse para mim, então eu também não vou ter esse comportamento, certo? Então, não serei uma pessoa mentirosa e nunca mais vou mentir na minha vida. Então, essa é a sua intenção, essa é a sua vontade. Essa é a sua, tem uma palavrinha aí, deliberação. Foi isso que você escolheu fazer. Foi dessa maneira que você escolheu agir, tá? Não serei mentiroso. Ok. A acracia é quando, apesar de ter decidido isso, quando surge uma situação, você acaba esquecendo que você tinha essa intenção e você acaba agindo de outra maneira. Calma, você mente. Calma aí. Então, a acracia é quando você tem desvios da sua intenção, que é resultado do nosso raciocínio. Por exemplo, você está pensando em, por exemplo, o meu estado. Eu estou pensando em bater na minha mão, mas aí eu desvio a atenção e vou bater no meu primo, é isso? Eu não entendi esse seu exemplo, Emily, rapidinho. Por exemplo, eu vou, beber alguma coisa. Eu vou beber água. Aí eu viro para o outro lado, vejo o suco, vou lá ver o suco, eu desvio. Sim. Tá certo, mas para ficar um pouquinho mais preciso, por exemplo, Emily, vamos tentar pensar em coisas em termos... Oi, Thiago. A acracia poderia estar envolvida com vingança? Que, tipo, os seus princípios, as suas intenções, não é de machucar ninguém, certo? Uhum. Mas, tipo, quando uma pessoa te machuca, você pode desviar da sua intenção, né? Sim. Pra, sei lá, se vingar. Sim, bom exemplo. Legal. Bom. Vamos só voltar para amarrar essa questão da Emily. Cadê ela? Dá um tchauzinho para mim, para você aparecer na câmera, Emily. Vou colocar o GUID aqui, né? Aqui estou. Não, eu coloquei o GUID novamente, que agora eu consigo ver todos vocês. Mas pode ser também, por exemplo, para um filósofo, por exemplo, ele está pensando nessa teoria, mas ele desvia para outra, aí, tipo, isso assim, sabe? Se a gente pensar como certo ou errado, Emily, fica um pouquinho mais claro. Por exemplo, ou mesmo assim, coisas úteis ou inúteis, né? Vamos pensar que você decidiu que você vai fazer a minha reelaboração amanhã à tarde, por exemplo. Tá? Nossa. Então você quer fazer com antecedência e tudo mais. Legal. Aí amanhã à tarde, quando você coloca na sua agenda, olha, às 14h eu vou começar a fazer a reelaboração do Cristiano. Tá. Aí quando dá 1:55, a sua prima te chama para conversar no celular, né?
Apesar de você ter decidido que você ia resolver essa pendência, você acaba se desviando dessa intenção, e aí você vai conversar no celular, e aí você, de certa maneira, saiu daquela sua intenção, entendeu? Então, a acracia é quando você vai para uma direção diferente daquela que você havia decidido antes. Que você tinha estabelecido como isso é o correto para mim. É melhor fazer as coisas desse jeito, entendeu? Ô, Cristiano. Sim, Mônica. Nicole, sim. Pode perguntar. Ah, tá. Então, tem também aquele lá... Como que era o nome do negócio lá que ensinava a gente a ser bonzinho no 5º ano? Era aquela revistinha lá. Líder em mim, não era líder em mim? Isso aí. Oh, eu odiava aquele trem. Você falou de Calma. Fazer bom. Tinha um hábito lá, era hábito que falava? Acho que era. Tinha um hábito que era faça primeiro o mais importante. Só que aí, quando você pratica a acracia, acracia, você não faz primeiro o mais importante. Você está decidido a fazer aquilo, só que acaba não fazendo. Felipe, é bem legal essa sua questão, porque o que é mais importante, o que é fundamental também, que a gente precisa colocar na elaboração. O Platão, ele vai ter uma visão diferente do Aristóteles, do porquê que isso acontece. Né? Líder em mim, eu conheço esse programa, é legal. Porque, veja, o Platão, ele está pensando o seguinte, que essa intenção que nós temos, né, sobre o que é importante, por exemplo, né, pensando no seu exemplo, as minhas intenções, elas vão variando, entendeu? Então, assim, a Emily, ela tinha decidido hoje que amanhã, às 2, o que é mais importante é fazer a reelaboração, né? Mas quando a prima dela liga e fala, vamos falar no telefone, ela muda esse conceito dela do que é importante, entendeu? Então, não é que ela desviou da intenção, ela mudou a intenção dela. Então, para o Platão não tem desvio da intenção, o que tem é uma mudança de intenções. Eu vou escrever isso para vocês no chat, que eu gostaria que vocês colocassem na teoria, tá? Ó, Platão entende que não acontecem desvios em nossas intenções, mas sim, que eu errei, calma, mas sim, mudanças nas nossas próprias intenções. Então, veja, Tiago. Veja, Tiago. Cadê o Tiago, Samuel? Professor, a última atividade que você postou foi aquela lá do pensar ou conhecer. Agora que você postou há pouco tempo. Sim. Mas aquela lá conta como a de hoje. Não. Aquela atividade serviu lá no... Você está falando das postagens de aulas, é isso? É isso, Marcos? Por causa que você está postando só é pensar e conhecer. Sim, mas aí eu complemento com o assunto do dia, né? Pensar e conhecer, o problema da acracia 1, pensar e conhecer, o problema da acracia 2, certo? É lá que a gente tem que postar as teorias? Exatamente, é lá mesmo. Tá. Então, gente, eu vou colocar de novo aqui, porque algumas pessoas foram comentando embaixo, tá? Então, olha, Platão entende que não acontecem desvios... Gente, por favor, parem de postar no chat só para a gente não perder a teoria aqui. Platão entende que não acontecem desvios em nossas intenções, mas sim mudanças nas nossas próprias intenções. Então, pegando o exemplo do Tiago Samuel, dessa coisa da vingança, você tinha a intenção de nunca fazer mal a ninguém. Mas, depois de ter sido ofendido ou agredido, a sua intenção mudou. Você começa a achar que é uma boa coisa, por exemplo, devolver a agressão. Né? Então, para o Platão, não é que você está se desviando daquela intenção anterior. Você simplesmente mudou de intenção, você mudou de ideia. Entendeu? Então, isso para o Platão. Já o Aristóteles, não. O Aristóteles é diferente. Cadê a Emily? Emily, você sumiu? Joe. Tá aí. Então, o Aristóteles ele vai achar outra coisa. Ele vai achar assim, não, eu continuo com a intenção de não agredir ninguém,
Mas a minha parte emocional, a minha raiva, os meus, sei lá, os meus medos, essa parte que não é racional, interfere nas minhas intenções e faz com que eu aja diferente. Né? Então, assim, eu continuo com a intenção de fazer a reelaboração amanhã às 2 da tarde. Mas a minha vontade de falar com a minha prima é tão grande que eu acabo me desviando, de fato, das minhas intenções. E aí eu deixo minhas intenções de lado e não faço a reelaboração. Eu vou falar com a minha prima ao telefone. Então, veja, gente, são 2 ideias diferentes. Para o Platão, o que acontece é que as intenções elas vão sendo transformadas. Elas vão sendo substituídas por outras. Enquanto que para o Aristóteles, existe um conflito entre as minhas intenções e as minhas vontades. Entenderam? Entenderam a diferença dos dois? Né? Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês na reelaboração. Assim, olha, qual é a diferença entre Platão e Aristóteles em relação à acrasia, em relação às intenções? Né? O que vocês devem colocar? Sim, então o que vocês devem colocar lá? Vocês devem colocar o seguinte, olha, para o Platão, não é que eu me desvio das minhas intenções. O que acontece é que eu vou trocando de intenções. Né? Enquanto que para o Aristóteles, eu posso continuar com as minhas intenções, mas a minha parte emocional acaba fazendo, eventualmente, com que eu aja de outra maneira. Então, o vingativo, por exemplo, ele continua com a intenção de não fazer mal a ninguém, mas a raiva toma conta dele. Calma, então, Aristóteles, ele achava que as suas intenções mudavam com as suas... Não, isso é Platão, é ele. Platão dizia que as intenções vão mudando com o tempo, entendeu? Então, hoje você decidiu que é melhor fazer a reelaboração amanhã às 2 da tarde. Amanhã, talvez você ache outra coisa, por isso que a sua ação vai ser diferente. Né? Para o Aristóteles, não. Você tinha uma intenção, se ela é racional, você vai continuar com ela. Entendeu? Se aquilo é racional, você continua com aquela intenção. Só que, geralmente, a nossa parte emocional vem e interfere. O seu medo, as suas angústias, né? A sua vontade de repente, dormir, de fazer alguma coisa que você goste, né? Que é o conforto. Então, para o Aristóteles, existe sempre um conflito entre a nossa razão e a nossa parte emocional, né? E os nossos desejos, por assim dizer. Né? Então, essa é a questão que faz o Platão divergir do Aristóteles, essa diferença entre os dois. Marcos, você entendeu isso? Então, explica pra gente aí, qual a diferença do Platão e do Aristóteles em relação à acrasia? Ele está falando com o microfone desligado. Você está falando com o microfone fechado. Bom, para Platão, ele achava que a gente tinha uma intenção, mas conforme as mudanças, como que você mesmo citou, do exemplo da prima, a gente acabava mudando essas intenções. Agora, para Aristóteles, eu fiquei um pouco mais confuso. Você poderia me explicar de novo? Sim, claro. Então, para o Aristóteles, se você tem uma intenção que ela é racional, né, você dificilmente vai mudar essa intenção. Entendeu? Então, se você tem, por exemplo, a intenção de nunca agredir ninguém, você continua concordando com isso, ela é uma intenção sua. Mas talvez, na hora da raiva, na hora do medo, talvez você se desvie dessa intenção. Eu posso falar o que eu acho? Entendeu? E a... como que fala? É a reação, não é? Não sei. Esqueci a palavra. Ô, A Cristiano, reação Peraí, gente. Você pode falar, Manu? Reflexo? Oxi. Eu acho que Platão, ele acha que existe o desvio ele acha que não existe o desvio das intenções, mas sim mudanças nela. E o Aristóteles, ele acredita que não tem desvio nas intenções, mas a sua parte emocional muda suas intenções ao decorrer do tempo. Não, veja. A primeira parte está correta, Manu.
o Platão entende que não tem desvio das intenções, mas elas vão sendo mudadas, né? Platão ou... Isso é Platão. Isso é Platão. Para Platão não tem desvio da intenção. Assim, você não tem uma intenção, mas você age de outro jeito. Na verdade, você mudou de intenção. Você sempre está agindo de acordo com as intenções. Agora, Aristóteles diz que tem desvio das intenções. Você tem uma intenção, mas você acaba agindo diferente dela. Entendeu? Você decidiu, não vou mentir. Mas aí, quando a situação aparece, você fica com medo e acaba mentindo. Entendeu? Né? Então, agora certo. Eu não consigo falar o nome desse. O que é? Eu não sei falar. Aristóteles. Aristóteles. Isso aí. Aristóteles, ele achava que você tinha uma intenção racional, você tinha que seguir ela. Só que as suas emoções atrapalhavam porque você poderia mudar as suas intenções. Né? É isso? E o Platão Exatamente, dizia perfeito. que não havia desvio das intenções, as mudanças delas, mas Exatamente. Exatamente. Eles falavam o Platão praticamente... Ô, Cristiano, eu acho que eu coloquei assim na teoria. Gente, vamos deixar só o Thiago concluir, por favor. Intenções, por causa de situações, por causa de situações emocionais. Sim, perfeito. Então, a diferença básica entre os dois... Você pode falar, Thiago. E o Aristóteles, ele acreditava que, tipo, o seu emocional pode fazer com que seus planos mudem. Perfeito, Okay. Exatamente. Ô, Cristiano, acabou a aula. Legal, gente. Obrigado. Essa aula eu vou colocar o mais rápido possível no YouTube, Cristiano, tá bom? Então, hoje à tarde ela já vai estar lá para vocês, tá bom? Falar um pouquinho eu vou mandar, professor, eu vou mandar a teoria, tá? Tá bom, obrigado, Evelyn. Legal, obrigado. Ô, professor, eu poderia conversar um pouquinho com você depois da aula? Pode, por favor, pode ficar aí que a gente conversa. Legal, gente, obrigado, um abraço. Tchau, professor. Tchau, gente, obrigado. Até semana que vem. Cristiano, a rememoração pode ser digitada ou escrita? Eu não me sinto tão à vontade fazendo digitada. Bom, a menos que você faça um excelente arquivo de maneira que fique bem legível, tá? O problema da escrita é que as fotos nunca ficam muito claras, entendeu? Ah, sim, eu tiro uma foto bem clara, assim, pra... Pode fazer escrita, então, se a foto ficar bem clara? Pode, contanto que você cuide desse critério, tá bom? Porque se ficar ilegível, fica muito difícil para corrigir, tá? Pode deixar. Agora, Marcos. Eu mandei, tá? Tchau, gente. A teoria lá, cadê? Aqui, tá bom, obrigado, Emily. Você me chamou? Sim, agora é o seguinte, eu vou te dar um outro argumento que para mim é importante que seja digitada. Se você fizer pelo Google Docs, eu consigo corrigir o seu texto também. Tá? A redação falou isso também. Então eu posso te mandar sugestões, então... Tem um comentário também. Oi? Você pode procurar pelo comentário particular? Pode, mas aí eu não consigo indicar o que eu estou comentando exatamente ali, entendeu? Por exemplo, se tiver algum probleminha de concordância, se tiver alguma construção que eu acho que possa melhorar, fica difícil de eu comentar. No Google Docs eu consigo, por exemplo, grifar o seu texto, eu consigo escrever ali dentro, né? Ô, professor. Mas fica à vontade, tá? Oi, pode falar. Tchau, obrigado. O sumário... a teoria é só um negócio... Professor, vamos lá, Thiago. Enfim, eu só queria falar um negócio. Da qual parte que tá faltando lá que você tá falando? Que tá faltando eu mandar? Vamos ver aqui. O Cristiano, que, tipo, aquele negócio de pensar e conhecer, eu pensava que, tipo, era pra falar em aula, não é? Ó, vamos lá, Thiago. Deixa eu só apresentar na tela aqui. Enquanto eu estou apresentando, mais alguém tem alguma pergunta, gente? Eu, rapidão. Qual é o sumário de hoje? Não entendi. Alguém falou em cima. Fala de novo, por favor. Qual é o sumário de hoje? Sumário de hoje...
Vamos lá. Revisão. Peraí, deixa eu abrir a postagem de hoje. Ó, tá aqui dentro da postagem, ó. Ó. Sempre eu coloco dentro da postagem, tá? Ó. Sumário. Revisão para avaliação. Acrasia em Platão e Aristóteles. Tá? Obrigada. O professor, a teoria é só o que você colocou no chat? Não, e também as coisas, as coisas que eu falei também, né? Beleza. Tá bom? Professor. Vamos lá, gente. Olha. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tiago. Oi. Ó, são 5 postagens que você deve colocar, né? Além da de hoje, são mais 4, ó. Então, olha, postagem de 18/5, teoria de 18/5, do dia 11/5, do dia 4 e do dia 27/4, tá bom? Tá, eu vou entrar aqui. É do dia 12. Não, olha, certo? tá tudo aqui, ó. 27/4, 4/5, 11/5, 18/5 e é de hoje 25/5. Ok. Tá bom? De todas as aulas online. Ok, aí você precisa passar a sua teoria? Ou sua anotação? Isso. As suas anotações do dia. Ok. Tá bom? Valeu, Obrigado. Professor, Sim. na última aula você tinha pedido pra gente responder uma pergunta, que era por que Platão para os filósofos deve ser... Por que para Platão os filósofos devem governar a cidade? E eu te mandei a foto da minha resposta, tá bom? Ah, tá bom. Legal. Você mandou lá na própria aula, né? Sim. Legal. Bacana. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Oi, Júlia. Mais alguma pergunta, gente? Não? Tá bom. Tchau, Raíssa.